aqui. Manifeste cada vez mais sua presença entre nós. Glória a Deus. Aleluia. Nessa próxima canção, você tem a oportunidade de trazer seus dízimos, suas ofertas. Amém.
Deus, eu te agradeço por cada vida que ofertou, por cada vida que foi fiel à sua palavra e dizimou. Que o Senhor continue, Deus, abrindo as comportas do céu sobre a vida da pessoa que é fiel. Como a sua palavra diz, né? Que é fiel no pouco, por muito bom caminho. Continue sobre nós, Senhor. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
este momento de adoração. Estamos aqui, Pai, com o coração aberto e queremos ouvir Sua palavra. Queremos sair daqui, Pai, alimentados essa noite. Alimentados de Sua palavra. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, graças e paz, queridos. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar reunido com a igreja de Cristo, como é bom poder adorar o nosso Senhor e Salvador e sentir a Sua presença real no nosso meio. Como é bom saber que o nosso Redentor está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós continuarmos dando sequência à nossa série de pregações, nós estamos nos preparando para o mês de abril, onde nós estaremos celebrando, as igrejas batistas nacionais estarão celebrando a campanha estadual de missões de 2023. Glória a Deus. Certamente o Senhor tem chamado a cada um de nós para trabalharmos na sua seara. Sempre nos perguntamos, será que o Senhor me chamou para isso? Será que o Senhor quer que eu faça isso para Ele? A verdade é que a seara é muito grande e poucos são os feitos. Há um lugar para todos nós na seara do Senhor. Há muito trabalho a ser feito. Há trabalho a ser feito em João Neiva, há trabalho a ser feito na Serra, há trabalho a ser feito na África, há trabalho a ser feito no mundo inteiro. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida de todas as formas possíveis para cumprir esse propósito de resgate, de salvação, de restauração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o videozinho da nossa campanha, para nós já estarmos entrando no clima, nos preparando. Certamente será um mês muito abençoado. E eu sei que o Senhor também falará muito conosco com relação a missões, com relação ao plano e projeto dele para as nossas vidas. Deus abençoe.
Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Missões é um trabalho de equipe, Deus. É um trabalho de equipe. Todos nós contribuímos. Uns ofertam, uns vão, uns doam. Todos podem orar. Nem sempre nós vamos fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Isso não diminui o valor do trabalho que um faz ou do que o outro faz. Mas nós precisamos trabalhar junto com o mesmo propósito. Que o reino de Deus cresça. Que o nome de Jesus seja anunciado. E por onde você for, e aonde você estiver, por onde eu for e onde eu estiver, ali nós podemos ser um missionário, usados por Deus para abençoar aquela vida, para abençoar aquele lugar, até que Ele venha. Ele conta comigo, Ele conta com você. Glória a Deus. As crianças de 10 anos para cima, vem aqui na frente com nós oramos. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar nas nossas crianças. Senhor, te damos graças, ó Deus, pela vida dessas crianças, pela vida da professora. Pedimos que o Senhor continue abençoando esta obra, Pai, capacitando, instruindo. Que o Senhor possa levantar mais professores, mais trabalhadores, porque essa seara precisa. Essas crianças precisam, ó Deus, ser ensinadas, crescendo no caminho do Senhor. Levanta mais trabalhadores. Que o coração delas seja inclinado para o Senhor. Os planos e projetos do Senhor para a vida delas se cumpram. E que elas também sejam usadas para que mais crianças possam conhecer o Senhor. Nós abençoamos a vida delas. Abençoamos a aula que elas terão. Que seja um tempo precioso e abençoador na vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. As camisas já, com a graça do Senhor, até o início do aniversário muito bom. Eu fiquei muito feliz porque a igreja abraçou, como sempre, né, abraçando. Nós vamos estar bem vestidos aqui, todos uniformemente, para glorificar o Senhor. E estou vendo contato com alguns pastores conhecidos, com alguns conhecidos, para estar aqui compartilhando conosco da palavra do Senhor, compartilhando suas experiências, né, no mês de abril, tanto no campo quanto na vida. Eu tenho certeza que será um tempo abençoador para todos nós. Abril também é Páscoa, é um tempo de celebração. Já informo aos irmãos que a nossa ceia não será no primeiro domingo, mas nós teremos um culto especial de Páscoa no segundo domingo de abril. Eu quero convidar toda a igreja a estar aqui celebrando. Vamos fazer um lindo culto ao Senhor. Essas canções serão direcionadas ao sacrifício de Jesus, ao preço que foi pago. A mensagem será direcionada ao preço que o Cordeiro pagou, o sangue que nos purifica, o sangue que nos redime, e nós vamos declarar que Ele vive para sempre e sempre. E eu tenho certeza que será abençoador. Então, convide alguém. Eu sei que é feriado, talvez alguns vão viajar, mas se você puder, reforme, né? Para estarmos juntos. Agora para o Senhor. Amém? De mulher está aí? Aproveite já o recado. Já convido no próximo sábado, às 19 horas. Mulheres modernas com valores eternos. Amém? Amém. Eita glória. O tempo muda, mas os valores permanecem, porque são do Senhor, são firmados na palavra do Senhor, e é ela que direciona todas as coisas. No próximo sábado vai ter um culto muito especial para as nossas irmãs, né? Aproveitando que esse mês de março é celebrado o Dia da Mulher, vai ser tudo feito com muito amor e com muito carinho para abençoar a vida das nossas irmãs. Estaremos recebendo convidados de fora que estarão ministrando aqui, e eu quero pedir encarecidamente aos pais, maridos, cooperem para que suas esposas possam estar aqui. Mães que têm filhos, quero encorajar você a deixar o seu filho com o seu marido, para que você possa desfrutar tranquilamente desse tempo. Nós vamos ter alguém aqui para olhar crianças, mas nós vamos dar preferência para as crianças de visitante, porque as irmãs, todas as irmãs estarão aqui envolvidas.
Então assim, pais da Batista Shalom, só se realmente não tiver como. Mas eu quero te pedir encarecidamente que você não deixe seus filhos com seus maridos. E maridos, contribuam para que sua esposa possa vir e ser abençoada. Porque se ela é abençoada, você é abençoado. Se ela é abençoada, sua casa é abençoada. Então seja um homem de Deus abençoado e deixe a sua esposa vir mais, receber tudo aquilo que Deus tem para a vida dela e sirva a sua família, a sua casa, cuidando dos seus filhos, ou do seu filho, da sua filha, enfim. Eu certamente estarei fazendo isso também, né? E servindo para que Deus possa abençoar com aspas em nós. Então, guarde lá na sua agenda, próximo sábado, às 19 horas, convide todas as mulheres, né? Não é restrito à igreja, nem à denominação, mas se você tem um amigo, uma irmã, convide todo mundo, certamente Deus falará poderosamente no coração de cada uma delas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos meditando e refletindo ao longo deste mês de março sobre um tema muito importante que Deus trouxe ao nosso coração para nós trabalharmos ao longo do ano inteiro. Nós cantamos essa canção aqui hoje, declarando até que nada mais importe. Desejamos crescer e precisamos crescer em um relacionamento profundo com Deus. E para nós chegarmos no agora, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão sobre o que nós já aprendemos nos 2 últimos cultos. No primeiro domingo, nós falamos a respeito das exigências de Deus. Às vezes nós pensamos, será que Deus é um Deus exigente? E aí nós aprendemos biblicamente que Deus é um Deus exigente, porque Deus exige tudo de nós. Deus quer você por inteiro. Ele me quer por inteiro. Ele quer que eu ame e o adore com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento e todo o meu coração. Então Deus é um Deus exigente. Mas nós aprendemos também que as exigências de Deus não são meros caprichos, mas são movidas por amor e cuidado. Deus nos ama e quer o melhor para a nossa vida. E tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele nos coloca, às vezes como limite, como direcionamento, como ordenança, é porque Ele deseja o melhor para nós. Então as exigências de Deus são baseadas no seu amor e no seu cuidado para com a minha vida e para com a sua vida. Porque não há ninguém melhor para governar e ser o primeiro na minha vida e na sua vida do que o próprio Senhor Jesus. Aprendemos também no último culto que o amor de Deus para com seus filhos não é diferente. Deus não faz acepção de pessoas. E quando em relação aos seus filhos, Deus ama todos os seus filhos igualmente. Mas existe uma lei, a lei da reciprocidade. E aí é por isso que nós vemos às vezes a maneira como Deus se relaciona com alguns filhos diferente. Porque há filhos que se entregam mais e buscam mais, e porque buscam mais, encontram mais, recebem mais. Essa é uma lei que nas Escrituras fica muito bem clara, que quando obedecemos somos abençoados, se desobedecemos, sofremos as consequências. Se buscamos, encontramos, mas se não buscamos, nós não encontramos. Então Deus tem mais para todos os seus filhos, mas aqueles que se entregam mais e aqueles que buscam mais também encontram mais de Deus. Aprendemos também que buscar a Deus é algo que nós precisamos fazer. Nós somos criados para isso e só podemos ser completos através desse relacionamento pessoal profundo com Ele. Você pode viver a sua vida, eu posso viver a minha vida além de Deus, mas eu nunca serei completo e pleno. Posso me relacionar com toda a criação, se eu não me relacionar com Deus, e se esse relacionamento não for pessoal e profundo, eu nunca serei completo. Sempre falta alguma coisa dentro de mim. Porque nós somos criados para adorar a Deus. Fomos criados para buscar a Deus. Entenda, a vida cristã, ela é mais do que cumprir regras ou desempenhar um papel no plano de Deus. Apesar de que isso faz parte da vida cristã, existem direcionamentos de Deus, ordenanças de Deus, que nós devemos cumprir. Existe um projeto de Deus e você tem um papel dentro do plano de Deus, a missão que Deus te deu para cumprir, para que eu cumpra, é verdade. Mas a vida cristã, muito mais do que isso, ela é relacionamento com Jesus.
Ela é um relacionamento pessoal, profundo com Jesus. É possível, é muito possível, fazer muitas coisas para Deus e não se relacionar com Deus. Mas todo aquele que se relaciona com Deus, como resultado desse relacionamento, irá fazer coisas para Deus. Nosso primeiro alvo é nos aprofundar nesse relacionamento. E enquanto nos aprofundamos nesse relacionamento, isso irá nos impulsionar a agir e a fazer para Deus, a glória de Deus, para o seu reino. Lembre-se disso. Olha só o que Atos no capítulo 17, versos 26 e 28 vai dizer: de um só fez ele todos os povos para que povoassem a toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Olha que coisa maravilhosa! Tudo que Deus fez, toda a criação, todos os tempos estabelecidos, é para que nós pudéssemos o buscar. E entenda que Deus se fez acessível a nós. Tudo que Deus podia fazer para que nós o encontrássemos, Ele fez. Desde toda a criação visível apontando para Deus, Ele também se revela através dos seus profetas, Ele se revela através da sua palavra, das suas leis. Então Ele se revela através do próprio Jesus. Manifesta, então Ele se apresenta e diz: olha, eu sou real, eu existo, e eu quero me relacionar com você. E se você me buscar, eu não estou longe para que você não me encontre. Ele está dizendo o seguinte aqui: olha, Deus não está longe. Se tão somente você procurá-lo, você vai encontrá-lo. Isso é maravilhoso demais, porque nós muitas vezes pensamos que Deus está longe. Muitas pessoas caminham a vida achando que Deus está longe demais e que é difícil demais encontrá-lo. Mas a verdade é que não é, porque Ele veio primeiro e Ele se fez acessível. Hoje você pode ir ao encontro dele sem dificuldade. Se você buscar, ouça bem isso, se você e eu buscarmos, nós o encontraremos. Porque Ele não está longe, mas Ele está perto. Amém? De cada um de nós. Mas uma frase do pastor Luciano Subirá, e eu já citei ela aqui algumas vezes, é que Deus ele nos criou para buscá-lo, mas não apenas buscá-lo, mas há um desejo no coração de Deus que nós queiramos buscá-lo. Deus não nos fez como robôs. Você não é um robô, eu não sou um robô. Deus quer que você o busque, Deus quer que eu busque, mas Deus quer que haja um desejo no seu coração, no nosso coração, de estar com Ele. E não apenas cumprir uma ordenança. Eu fui criado, então porque eu fui criado para isso eu vou ter que fazer. Não, Deus quer que haja um desejo, uma intenção no meu coração, no seu coração, de estar com Ele. Deus quer que haja prazer na sua vida, na minha vida, quando nós nos encontrarmos com Ele, que isso traga alegria e gozo no meu coração e no seu coração. Você entende? É mais do que só cumprir regras. É mais do que só fazer parte do plano mundial de Deus. Não. Ele quer se relacionar com você de forma que seja prazeroso para Ele e para você. Que ao conversar com Ele, você tenha alegria. Que ao despir-se diante dEle, rasgar o seu coração em lágrimas, você encontre dEle consolo e sai de lá feliz, porque você teve um tempo com o seu amado. É essa a vontade de Deus. Não apenas que nós venhamos a cumprir as coisas que nos são ordenadas, mas que nós queiramos estar com Ele.
E eu quero olhar para um texto escrito pelo salmista muito conhecido. Se encontra no Salmo 27, no verso 4. Davi, ele foi conhecido de muitas maneiras. Foi rei, foi pastor de ovelhas, foi um grande guerreiro. Mas talvez a característica que mais destaca Davi e que realça é que ele foi conhecido e chamado como homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito, mas havia no coração de Davi um anseio, um desejo e uma disposição diferenciada. E quando nós lemos os seus salmos, isso fica evidente. E aqui no Salmo 27, no verso 4, Davi nos inspira através da manifestação daquilo que está no seu coração, do seu louvor a Deus. Deixa para nós um exemplo, no qual nós também devemos buscar e desejar. Porque existe uma maneira de buscar a Deus. Não é apenas buscar por buscar, mas deve haver um anseio, um desejo latente no meu coração, no seu coração, pulsando por mais de Deus. E o Salmo 27, no verso 4, o salmista diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que texto magnífico. O salmista está expressando todo o desejo do seu coração diante do seu Criador. E ao olharmos para esse salmo, nós também podemos aprender, porque é nesse caminho que Deus quer que eu e você sigamos. Que haja um ardente desejo no meu coração e no seu coração por mais de Deus, de estar na sua presença o tempo todo e para sempre. E eu quero ressaltar duas coisas importantes, dois pontos importantes em cima desse texto, que você precisamos firmar em nossos corações, a respeito da nossa busca por Deus. Primeiro, a nossa busca por Deus, devemos ter prioridade e disposição. Deve haver uma atitude intencional. Deve ser algo que você determine, que você priorize, que você diga: eu quero e eu vou. Buscar a Deus, muitas vezes nós esperamos que haja um impulso emocional que nos conduza na direção de Deus. Mas nem sempre é assim que as coisas acontecem. Nem sempre o nosso coração ele vai nos empurrar na direção de Deus. Já que a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, sim ou não? Que as nossas motivações muitas vezes são corruptas e que nós não podemos confiar nelas. Mas aqui, quando olhamos a expressão de Davi, uma coisa pedir ao Senhor. Quando ele diz uma coisa pedir ao Senhor, ele colocou algo como prioridade. Dentre tantas coisas, preste atenção, dentre tantas coisas que Davi poderia pedir a Deus, uma coisa, ou seja, ele delimitou todos os seus pedidos em uma. Isso daqui é o que eu enxergo como mais importante. Buscar a Deus é delimitar algo como prioridade. A primeira coisa que você precisamos fazer na nossa busca por Deus é entender que buscar a Deus deve ser uma prioridade. E isso muitas vezes não vem de um impulso emocional, mas vem de um entendimento. Porque o nosso coração não é confiável.
E na maioria das vezes o nosso coração pode desejar o que não agrada a Deus, mas se eu tiver entendimento, então eu posso tomar uma decisão. Com base em entendimento. Eu entendo, eu chego a uma conclusão de que isso é prioridade. Isso é mais importante. Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor. Davi, ele limita a uma coisa. E aí ele continua. É o que eu procuro. Aqui existe uma disposição. Davi priorizou e determinou o que ele queria. Um pedido. E aí ele continua dizendo, e eu vou buscar por isso. Talvez você fale comigo assim, pastor, eu quero Deus, mais de Deus. Segundo passo, você precisa decidir buscar Deus. E lembre, Ele não está longe, mas Ele está perto. E se você o buscar, você vai encontrar. Você determina no seu coração o que é importante, você dá prioridade, porque você entende que buscar a Deus é a coisa mais importante que eu e você devemos fazer. Buscar a presença de Deus, buscar conhecer a Deus é uma prioridade. Eu defino isso como algo, como objetivo. Quando eu não tenho algo, quando eu não tenho objetivo, qualquer coisa pode me levar para qualquer lugar. Mas quando eu tenho algo, quando eu tenho um objetivo, eu estabeleço aquilo como prioridade, então aquilo ali é onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero conhecer a Deus. E aí Davi fala, eu quero conhecer o Senhor e eu vou buscar isso. Então ele estabelece uma disposição, ele se dispõe a encontrar Deus. E aí eu já posso perguntar para você e para mim, buscar a Deus é uma prioridade na minha vida? Buscar a Deus, conhecer a Deus é uma prioridade na minha vida? Se é, o que nós não estamos fazendo? Porque quando nós estabelecemos algo como prioridade, a segunda coisa que acontece é uma disposição para alcançar. Ele diz uma coisa, eu peço, em algumas lições já está, e eu a buscarei. 1 Crônicas 28:9, Davi está transmitindo para o seu filho Salomão aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha visto. E é muito interessante porque ele veio para Salomão e falou assim, olha, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. E aqui nós voltamos de novo. Deus não quer apenas que nós busquemos, mas Deus deseja que nós queiramos buscar. A melhor coisa que eu posso fazer é buscar a Deus. Eu quero buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Às vezes a gente fica assim, quando eu for movido, eu vou buscar Ele. Mas se eu já sei que Deus é o melhor, é o caminho que eu tenho que seguir, o que mais me falta? Uma decisão, prioridade e uma disposição de buscar. E aí ele fala, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. E aí nós vamos aqui de novo a lei da reciprocidade. Busque o Senhor de todo o seu coração e de forma espontânea, ou seja, queira isso para você. Busque e você o encontrará. Deseje isso, meu filho, e o Senhor estará com você. Mas se você não buscar, Ele te rejeitará. E ele continua dizendo, o que ele pede? Então no início do versículo, nós vemos aqui que há uma prioridade, e então uma disposição de buscar a Deus. De forma intencional, ele estabelece um alvo, e agora ele diz, eu vou chegar lá. Qual é o alvo da sua vida? Aonde você está? Aonde você está querendo chegar? Você não precisa me responder. Mas você tem um alvo, eu tenho certeza que você tem. Você tem meta, você tem onde você está
querendo chegar? Aonde você está querendo chegar? Na sua vida. O que você tem estabelecido como objetivo para você chegar? Às vezes as empresas perguntam assim, aonde você quer estar daqui 5 anos? É assim? Como você se vê, né? Daqui 5 anos. Deus está perguntando para mim e para você, como você se vê daqui 5 anos? Aonde você se vê daqui 5 anos? Talvez você vai pensar assim, eu vou ter conseguido conquistar a empresa, eu vou ter conseguido conquistar minha família, eu vou ter conseguido isso, eu vou ter conseguido aquilo, eu vou assim, assim, assim. Será que a nossa resposta foi assim, eu vou estar tão cheio de Deus, eu vou estar pregando por onde eu passar, eu vou estar cumprindo plenamente a missão que Deus me deu, eu vou ser tão íntimo de Deus, que alguém vai escrever alguma coisa sobre mim. Vamos escrever aqueles homens e aquelas mulheres, e Enoque andou com Deus, e Abraão era amigo de Deus, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Daqui a 5 anos eu vou ser tão íntimo de Deus, pastor, tão íntimo de Deus, que nada mais nessa vida vai conseguir me afastar da presença de Deus. Esse deveria ser o nosso primeiro pensamento, mas normalmente nós pensamos no que é dessa vida, nas conquistas que nós iremos fazer, se caso nós estivermos. Mas aí ele diz o seguinte, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação do seu. Ele escolheu uma coisa. Então ele disse, eu buscarei por isso. E de tudo que ele poderia pedir, de tudo que ele poderia buscar, ele queria viver na casa do Senhor. E se Deus nos desse a oportunidade de pedir uma única coisa hoje? Qual seria o seu pedido? Pastor, eu queria uma cura para isso, eu queria a libertação para aquilo. São bons motivos. São bons motivos. Mas existe algo ainda mais superior. Algo que não é momentâneo, mas é para sempre. E aí, diante das falas de Davi, nós encontramos outra coisa importante para entender para a sua vida, da nossa busca para Deus. Além de prioridade e disposição para buscar a Deus, a nossa busca ela precisa ter constância e intensidade. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. O desejo de Davi era estar na casa do Senhor todos os dias. E aí agora a gente precisa entender o contexto. Naquele tempo, não tinha templo ainda, e não era o tabernáculo de Moisés mais. Porque o povo havia pecado contra Deus, o tabernáculo deixou de ser usado, a arca havia sido roubada, depois a arca foi recuperada no tempo de Davi. E aí agora Davi faz uma tenda bem simples, que comparada ao templo de Salomão e comparada ao templo de Moisés, lá feito no templo de Moisés, que foi divinamente inspirado, e quem fez foi cheio do Espírito Santo para poder fazer. Deus literalmente encheu os construtores do Espírito Santo e deu visão, discernimento. Os caras fizeram algo extraordinário. O tabernáculo de Davi era uma tenda simples, mas sabe o que tinha lá? A Arca da Aliança. E naquele tempo a Arca da Aliança representava o quê? A presença de Deus no meio. Quando ele fala assim, de que eu possa viver na tua casa todos os dias da minha vida, ele está dizendo que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Fazendo o quê? Contemplando a tua bondade, Senhor, e buscando a orientação do Senhor. Esse era o desejo do coração do homem segundo o coração de Deus. E aí nós falamos, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então esse é o caminho. Não era um homem perfeito, não era um homem sem pecados, mas havia um desejo, uma disposição. Isso não acontece só com Davi. Quando você vê Daniel, Sadraque, Mesaque, quando você vê esses homens de Deus ao longo da história, você vai perceber que havia uma disposição no coração deles para buscar a Deus. Eles entendiam, eles tinham um encontro com Deus, eles sabiam de onde
Deus era, e a partir daquele momento ele se predispõe: eu quero andar com Deus, eu quero buscar a Deus. E você vai perceber que a trajetória deles ia bem enquanto eles andavam com Deus, ou seja, quando havia uma continuidade dessa busca, desse relacionamento. Porque a vida cristã é mais do que cumprir regras e é mais do que ser um boneco no plano universal de Deus. Ser cristão é ter um relacionamento profundo e pessoal com Jesus. E esses homens se relacionavam com Deus dentro daquilo que era permitido para eles, de forma pessoal e profunda, e constante e intensa. E aí há uma diferença, porque constância tem a ver com sempre. Intensidade tem a ver assim, aquele momento em que você vai a Deus, você entrega tudo. Algumas pessoas têm intensidade, mas só vivem um momento. Tem um momento no culto, tem um momento na sua casa, e aquele momento é intenso. Ela se entrega, ela se rende, ela chora, ela é quebrantada, e ela tem aquele momento de intensidade. Mas depois que ela levanta, depois que ela sai da igreja, não tem continuidade, não tem constância. E a busca por Deus, para alcançarmos plenamente e conhecer a Deus plenamente, precisa estar alinhado com constância e intensidade. Sem isso, nós falhamos. Porque se tem intensidade, mas só acontece uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 5 anos, uma vez por semana, um momento, 5 minutos, 30 minutos, 1h30, e é tudo o que entregamos com intensidade. Não há constância. E às vezes há constância, mas não há intensidade. Todo dia eu até falo com Deus, todo dia eu até oro, todo dia eu até leio, mas é aquela coisa superficial. Mas nós percebemos, as Escrituras nos revelam que a entrega, a busca, ela não pode ser superficial, porque os tesouros ocultos de Deus estão para aqueles que o buscam profundamente. Jeremias 29:3 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Há uma intensidade, há uma entrega total, uma busca. Você dispõe o seu coração completamente diante do Senhor. Oséias vai dizer o seguinte, 6:3: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera, e regam a terra. Ou seja, constância e intensidade. Talvez você está até fazendo aquela constância. Todo dia eu falo com Deus um pouquinho, mas Ele está pedindo de mim, de você, intensidade na nossa oração, na nossa entrega, na nossa devoção, na nossa adoração. Às vezes as pessoas falam: para que isso? Para que chorar? Para que dobrar o joelho? Para que levantar a mão? Para alguns é intensidade. Intensidade, entrega. Às vezes a gente está tão preocupado com o irmão que está do lado, com o irmão que está lá atrás, com o irmão que está lá onde, que a nossa adoração no culto, ela é momentânea e ainda é fraca. É fraca. É muito fraca. Porque a gente está preocupado demais com outras coisas. E aí não há intensidade na nossa oração. Eu vou cantar louvor, parece que estou morrendo. Estou morrendo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não há intensidade, não há entrega. Mas nós queremos conhecer a Deus. Queremos mais de Deus. Em contrapartida, às vezes há um momento de entrega, há um momento de intensidade. Mas quando as portas se fecham, a gente sai daqui, o momento passa. Davi entendeu que ele precisava priorizar a busca. E depois de estabelecer a busca por Deus como prioridade, ele então deveria ir na direção, ele deveria buscar. E aí nós vemos aqui que há um esforço. Há um esforço. Conhecer a Deus não acontece por osmose, irmãos. Não vai simplesmente: Deus, todo mundo agora sei tudo sobre Deus. Não é assim. A Bíblia diz que é necessário um esforço. Há um preço da minha parte a ser pago para conhecer mais a Deus.
E isso é constante e com intensidade. Uma frase do teólogo C.S. Lewis diz assim: o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que ele é impossível é ser mais ou menos importante. Pensa numa coisa ruim. Se ele é falso, então não tem valor nenhum. Se ele é verdadeiro, tem imensurável valor, infinito. Mas uma coisa que ele não pode ser é: quando a igreja é confrontada em Apocalipse, ele fala o seguinte: olha, antes você fosse quente ou você fosse frio, porque morto eu vou te dar. E ali não é porque ser frio era ser muito, não, porque havia naquela região as águas termais que eram usadas para tratamento. Havia águas frias que eram usadas para tratamento e águas quentes que também tinham sua função, e elas cumpriam bem o seu papel, mas uma água morna não servia para nada. Estava em jogo. Às vezes o nosso relacionamento, a nossa busca por Deus está assim. A gente é morno, é superficial. Não damos o devido valor ao nosso relacionamento com Jesus. Não damos o devido valor a Jesus. Não damos o devido valor ao seu sacrifício. Não damos o devido valor à igreja que Ele estabeleceu. Não damos o devido valor aos relacionamentos que Ele conquistou para nós. Não damos o valor a nada disso. Então vivemos o Evangelho mais ou menos. Vivemos o Evangelho mais ou menos. Buscamos a Deus mais ou menos. O nosso problema às vezes não é que nós não buscamos a Deus, mas nós não buscamos Ele com intensidade, com constância. E é interessante que no Antigo Testamento, quando as leis são estabelecidas, Deus vai e faz o seguinte: o sábado vai ser de quem? Meu. Quando chegava no sábado, ninguém poderia fazer nenhum trabalho. A única coisa que o povo estava livre para fazer era adorar a Deus. O sábado inteiro era o dia do Senhor. Quando Jesus vem, Ele que é Senhor do sábado, então quem é Senhor tem autoridade para tanto colocar uma lei quanto para revogá-la. E aí nós vemos na ação de Jesus, nas suas atitudes, que há uma mudança naquele tempo. E aí nós deixamos de seguir o sábado, e a igreja entende que com a ressurreição de Cristo passa-se a estabelecer o domingo como o dia do Senhor. Hoje nós vivemos em uma aliança muito superior à antiga, e com promessas muito mais excelentes. Hebreus 8,6 vai falar isso. Só que comparado ao que aquele povo tinha, o mínimo exigido por Deus, o mínimo, além dos seus sacrifícios diários, ainda tinha um dia da semana inteiro reservado só para Deus, para descansar, mas para ter comunhão com Deus, para você adorar a Deus. E nesse dia de sábado o sacrifício era dobrado. Se tinha que entregar um carneiro, agora era entregar dois. Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, vivemos uma aliança muito mais excelente, com promessas muito maiores, com a disposição do Espírito Santo, com a ação dele na nossa vida, e nós não conseguimos cumprir às vezes nem o mínimo que a antiga aliança exigia. Eu não consigo às vezes tirar 1h30 do meu domingo para vir cultuar o Senhor. Eu não consigo tirar 1h30 da minha semana, de uma semana de 7 dias. Eu não sou melhor matemático aqui, mas se alguém quiser chutar aí, quantas horas vai ter? 7 vezes 24. Faz isso não, pega o celular aí não. Deixa assim, né? Voar. E nós temos dificuldade para separar um tempo para Deus. Quando no Antigo Testamento, numa aliança inferior, a aliança que era prévia, era exigido um dia inteiro além dos rituais que eram feitos durante a semana. E hoje nós temos dificuldade para separar um tempo de 1h30, 2 horas, de um dia da nossa semana para cultuar ao Senhor. Sabe por quê? Porque não é prioridade. Não tem o devido valor. Não é só cumprimento de religiosidade. Apesar de muitos extremistas e tudo, não é isso. É uma questão de nós entendermos o valor que tem para a nossa vida. E que o valor que eu dou essa semana não vai servir para o valor que eu dou na semana que vem. E nem na outra semana. E a que eu dei na semana passada já passou. Porque essa prioridade
essa intensidade, essa disposição, ela precisa ser contínua. Isso é para todos. Ah, pastor, então faltei um culto, o senhor está dizendo que eu não amo a Deus? É claro que não, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu tiro minhas férias. Isso é uma avaliação que todos nós precisamos fazer. Quanto tempo nós tiramos a nossa semana para Deus? Porque existe um momento individual e a sós com Deus, no qual, meu irmão, a base de sustentação da sua vida cristã é a sua vida pessoal e individual com Deus. Se você não tem vida individual continuar no seu quarto com Deus, você não vai sobreviver. Eu não vou sobreviver. Mas é diferente do valor da comunhão dos santos, da reunião dos santos, porque ela se completa. É um conjunto de coisas, são oportunidades que nos são geradas ao longo da semana para nós estarmos mais perto de Deus e crescermos na nossa comunhão com Deus. A igreja, quando ela nasce, surge a igreja ali, depois de Cristo, o Espírito Santo vem, o povo se reúne, começa a se converter. Sabe como é que o povo se reunia? Todo dia. Todo dia. Todo dia eles se reuniam. Tamanha a intensidade e o desejo de estar juntos ali. Fazendo o quê? Jogando conversa fora? Não. Estudando as Escrituras, meditando, cantando louvores, orando, fazendo sabe o quê? Mantendo a chama acesa, mantendo o coração no lugar certo, buscando mais a Deus. Mas a verdade é que, assim como nós aprendemos no sábado passado, que Deus usa iscas para nos atrair, no domingo passado nós aprendemos isso, que Deus usa iscas, situações na nossa vida para nos atrair para Ele, às vezes Ele nos permite passar por uma aflição, por uma perda, por um sofrimento, por uma dor, para nos atrair, porque quando vai tudo muito bem, a gente nem lembra que Ele existe, nem para agradecer. Nem para agradecer, muito menos para prestar culto continuamente e buscá-lo continuamente. Mas quando a coisa aperta, muitas vezes é assim que aprendemos. E aí nos voltamos para Deus. Mas assim como Deus usa suas iscas, o diabo também usa suas distrações. O diabo tem distrações. Ele usa essas distrações para quê? Para afastar você e me afastar dessa comunhão, desse relacionamento. Porque se ele conseguir quebrar essa comunhão, sua com Deus, minha com Deus, aí ele consegue te destruir. Porque aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não. Estar em Cristo em um relacionamento pessoal e íntimo, profundo com Ele, é estar seguro. Mas se o diabo não consegue nos afastar da sua presença, então nos deixa a mercê para nos destruir. E aí, existem esses inimigos do nosso relacionamento com Deus. E o primeiro deles, talvez seja o mais conhecido, que são os nossos pecados. Hebreus 12:1 faz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E Lucas 21:34 diz assim: tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E aí quando você vai para Gálatas 5:19-21, há uma sequência de pecados, entre desejos carnais, invejas, soberbas, mentiras e tantas outras coisas mais, que são chamados como obras da carne. Os nossos pecados nos afastam de Deus, e o diabo irá nos conduzir e tentar nos conduzir ao pecado, como fez com Eva, como fez com Davi, o salmista, que declara: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa, e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida e conhecer o Senhor. Esse homem, segundo o coração de Deus,
foi distraído pelo diabo. E um dia, a Bíblia diz que ele era rei, ele era guerreiro. No tempo em que os reis saíam para a guerra, era para ele estar guerreando na batalha, porque naquela época tinha as guerras. A Bíblia diz que ele ficou em casa, e aí à tarde, tinha dormido o dia todo, estava tranquilão, ele saiu na janela. Naquele momento de descanso, naquele momento que a baixa guarda, e de repente ele fica aos olhos, e lá está a Betseba. E aí nasce um desejo. E ele começa a alimentar aquele desejo. E a Bíblia diz que ele, não satisfeito, ele manda saber quem é essa mulher. E ele descobre que ela era uma mulher casada. Mas ele estava dando lugar ao desejo. E ele falou, mas não tem problema não, eu sou rei. Manda ela vir. E ele manda ela dizer. E aí depois ele descobre que o marido dela é Urias, um soldado. Não tem nada a ver não. Eu sou rei. Engravida dessa. Pronto. E o pecado vai endurecendo o coração de Davi de tal forma que quando isso acontece, ele tenta agora mentir. Ou seja, o pecado vai puxando o outro. Isso demonstra que ele já estava se afastando de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E aí o pecado vai corrompendo o nosso entendimento sobre Deus. Ele vai nos cegando e endurecendo o nosso coração. E aí Davi fala, agora eu preciso esconder, porque como é que vai ficar essa história toda? Então faz todo aquele plano, olha, manda Urias voltar e aquela coisa toda, embebeda Urias, agora vai para casa e tira suas coisas, vai dormir com você, vai dar tudo certo. E aí Urias estava sendo muito mais reto, estava muito mais na presença de Deus do que Davi. Fala, como eu posso fazer isso? Meus companheiros estão em batalha, estão guerreando como exército do Senhor, como é que eu vou para casa fazer isso? E ele dorme na rua, Davi insiste, não deu certo, volta Urias para a guerra. E Davi fala, se não tem como resolver assim. O coração dele foi se endurecendo, porque o pecado vai endurecendo o nosso coração. Nós podemos vacilar, todos nós pecamos, irmãos. Mas quando nós fazemos isso de forma consciente, Davi teve tempo, ele planejou o pecado dele, ele viu, desejou, mas ele teve tempo para planejar. Depois ele descobriu quem era ela, ele poderia ter parado, mas ele insistiu. E quanto mais ele se distraía com seus desejos, mais distante de Deus ele estava, ignorando a voz de Deus. Os avisos, ele descobriu quem era marido, nada assim, e aí depois ela engravidou. Se isso já não fosse ruim, ele falou, agora não, já está ruim, vou piorar. E aí ele vai e enfia o pé na jaca, não vamos tentar resolver, não dá certo, então como o coração de Davi se endureceu tudo. Davi disse, só tem um jeito, vamos matar eles. Bota ele lá na frente, e aí ele planeja assassinar todos os seus homens e suas filhas. Isso passa tempo. E Davi não se arrepende, porque o pecado cegou ele, endureceu o coração dele. E aí quando Natan, o profeta, vem falar com Davi, e aí, mesmo quando Natan está contando a história, ele já estava tão conturbado, o pecado havia infectado todo o coração dele, e distanciado ele de Deus, que mesmo diante do conto da história, ele não conseguiu perceber que era sobre ele que estava sendo falado. E aí ele, na sua ira, na sua justiça, ele fala o quê? Não, esse homem aí que roubou o único, só tinha uma ovelhinha, ele ainda foi ruim assim, ainda fiquei, né? Foi ruim ao ponto de pegar a única ovelha do outro? Se ele tinha um monte. Não, vai ter que restituir, não sei quantas vezes, mata ele, vai ter que restituir, depois mata ele por tudo aí. Aí não, ele vai assim, mas esse homem é você também. E aí quando o pecado dele expôs, então é isso? Esse remédio. Mas sabe quanto tempo Davi ficou longe da presença de Deus? Meses. Ocultando o seu pecado. Em algum dos seus salmos ele vai dizer, olha só, meus ossos envelheciam. A minha alma adoeceu, sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado, os nossos pecados, e aqui eu quero dizer para você que não é questão de tamanho, porque não tem tamanho de pecado, pecado é pecado. As nossas invejas ocultas atrapalham o nosso relacionamento com Deus, as nossas fofocas atrapalham o nosso relacionamento com Deus, as nossas amarguras atrapalham o nosso relacionamento com Deus, a nossa preguiça atrapalha o nosso relacionamento com Deus, nossos desejos carnais atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Nossos pecados atrapalham a nossa comunhão com Deus. E o diabo vai trazendo as suas sugestões, ele não nos obriga a fazer nada, mas ele vai jogando. E se nós não resistirmos, então nós cedemos, e quando cedemos, somos enredados. Mas aí, ó,
O autor de Hebreus vai falar: olha, a gente precisa se despedir de tudo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, ou seja, que tem nos impedido de buscar a Deus e de viver plenamente em comunhão com Deus. Nossas negligências. Nós queremos buscar a Deus, mas ainda estamos abraçando os nossos pecados. E quando fazemos isso de forma consciente, nosso relacionamento com Deus ele fica quebrado. E com o pecado, só confissão, arrependimento e deixar. Mas às vezes, não é o pecado que é o problema seu. Talvez você tenha andado a buscar santidade, não estou dizendo perfeição, mas eu estou dizendo assim, você não tem pecado deliberadamente, planejado pecar, se colocado em situações para pecar, não. Mas existe um problema que eu acho que é pior, porque muitas vezes é sorrateira e não fica tão evidente. São as distrações da nossa vida. E uma frase que eu achei muito interessante, de William Ingram, diz assim: se gastarmos 16 horas por dia em contato com as coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas desta vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus. Se nós gastamos mais tempo do nosso dia com essas coisas dessa vida, não é de se esperar que no final do dia essa vida seja mais real para você do que Deus. Mais real para mim do que Deus. Porque esse tempo que nós depositamos, não somos influenciados por isso, e isso vai determinar como nós, no que cremos. Esse tempo gasto longe do Senhor, com as coisas dessa vida, focados nas coisas dessa vida. E aí quando vai para a presença de Deus, mal dando 5 minutos. Não é de admirar que o nosso olhar esteja preso, que o nosso coração se movimente, que os nossos pensamentos estejam sempre cheios das coisas daqui, porque isso tem sido prioridade. Êxodo 5, do verso 5 ao verso 9, quando Moisés é usado por Deus para ir até o Egito, para resgatar o povo de Israel, Faraó diz o seguinte: olha, esse povo está muito ocioso, querendo adorar a Deus. Faz o seguinte, não dê mais palha para eles, não dê nada pronto para eles, não, bota eles para trabalhar, porque eles vão estar ocupados, e se eles estiverem ocupados, eles não vão ter tempo para pensar em cultuar a Deus. Preste atenção. Preste atenção. Talvez o diabo não tenha conseguido me distrair você com o pecado. Mas aí, se ele não consegue nos derrubar com o pecado, ele vai usar coisas da nossa vida cotidiana, porque ele vai usar tudo o que ele tem para nos distrair e nos afastar da presença de Deus. Então, Faraó diz o seguinte: vamos atrapalhar. E quando ele começa a pesar, o povo começa mesmo a recuar. Está vendo, Moisés? Você veio aqui, agora a gente está indo trabalhar mais, e não sei o que, agora a gente está pagando preço. O povo estava pedindo por libertação. Olha que coisa. Estava aprisionado, sofrendo como escravo, pede como libertação. Deus manda o libertador. Moisés faz os sinais, mostra que vem o nome do Senhor. Eu sou o que sou, fala para ele, aquilo tudo, e ele fala para o Faraó. Aí o Faraó falou assim: esse povo está muito. E quem deu a ideia para o Faraó? E o diabo soprou na cabeça dele mesmo. Ocupa esse povo, distrai eles, e foi exatamente o que aconteceu. Por eles estarem ocupados e fadigados, então eles estavam se rebelando de novo contra aquilo que eles mesmos pediram, que era a sua libertação. E começaram a duvidar de novo, que era Deus que estava libertando. Lucas, no capítulo 14, do verso 16 ao verso 24, eu quero ler para vocês. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe.
Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ligou: o senhor ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. As ocupações deles aqui eram coisas, era pecado? Tinha algum pecado ali? Eram coisas importantes. Ele tinha trabalho, tinha acabado de casar, um recém-casado, na verdade tinha conquistado alguma coisa. Eram coisas legítimas, coisas boas, bênçãos de Deus, como eu e você recebemos. O seu trabalho, bênção de Deus. Sua família, bênção de Deus. O que você conquistou, bênção de Deus. O ministério, poder servir na casa do Senhor, bênção de Deus. É bênção de Deus. Mas quando o Senhor te chamou, as bênçãos foram mais importantes. E aí, eu coloquei aqui, pode passar. Coisas que são importantes na minha vida e na sua vida, de vários temas. São importantes. Coisas como prosperidade financeira. Às vezes nós estamos trabalhando, orando, Deus abre essa porta. Deus abençoe meu trabalho. Abençoe isso e aquilo. E Deus vai lá e abençoa. E aí quando Deus abençoa, Senhor, agora não, porque eu estou ocupado demais. Agora não, porque eu preciso dar conta. 2 Crônicas 26, 5 e 16, conta a história de um rei chamado Uzias. Uzias, no início da sua caminhada, ele buscou a Deus. E a Bíblia diz que porque ele buscou a Deus e temeu a Deus, Deus o abençoou e fez dele um homem próspero. Só que na sua prosperidade, Uzias se rebelou contra o Senhor, se ensoberbeceu e deixou o Senhor. E por causa disso, veio ruína sobre a sua vida. Se Deus está te fazendo prosperar, se Deus está te abençoando, se Deus te abriu uma porta, eu estou desempregado, aí eu orava uma porta, aí Deus abriu uma porta. Senhor, agora eu estou ocupado demais trabalhando, agora eu estou cansado demais porque eu trabalhei demais, agora eu estou muito nisso. Não vai dar para ir não. Aí nós pedimos uma família, que é propósito, projeto de Deus. Aí Deus faz o quê? Me dá uma família, me dá uma esposa, me dá um marido, me dá filhos, que são herança do... Senhor, agora não está mais, estou muito ocupado agora, porque agora você sabe, né? Agora tem que estar com o meu marido, agora tem que estar com a minha esposa, agora tem que estar com os meus filhos, agora é isso, agora é aquilo, agora... Me desculpa, deixa para Deus. Aquilo que nos foi dado como bênção do Senhor passa a se tornar uma distração. Às vezes Deus nos coloca no ministério, começamos a trabalhar, mas é possível trabalhar para Deus e não andar com Deus. O ministério, muitas vezes, nós estamos fazendo. Eu lembro de quando estava no seminário, era muito comum escutar isso, porque a gente estava sempre estudando sobre Deus, sempre lendo sobre Deus, e aí muitas vezes passava despercebido aquele momento de intimidade e comunhão com Deus, porque na cabeça da gente às vezes fazia o seguinte: eu já li sobre Deus, eu já estudei sobre Deus, eu já fui para o seminário, fiquei hoje 4 horas de uma noite, às vezes no outro dia uma semana inteira estudando, então não preciso, porque eu já estou. Então eu posso estudar sobre Deus e não ter comunhão com Deus, eu posso trabalhar para Deus e não ter comunhão com Deus. Nossos ministérios, nossos trabalhos, nossas famílias e relacionamentos que temos não podem nos distrair ao ponto de atrapalhar a nossa comunhão com Deus e de nos impedir de servir a Deus com interesse de coração. Às vezes é o entretenimento, é o lazer. Lazer é bom, entretenimento é bom, tem o seu lugar. Mas quando ele nos rouba de Deus, conseguimos às vezes ficar mais tempo, é verdade, mais tempo em um filme, em uma série, conseguimos passar horas passeando e nós nos programamos
para isso, nos programamos para tirar férias, nos programamos para viajar, passamos o dia fora. Muita gente vive assim, trabalha a semana inteira, e aí quando chega no final de semana, agora eu preciso descansar. E o Senhor? Não, o Senhor está comigo, Deus está comigo, e vamos embora. Nosso relacionamento vai fragilizando, nossa comunhão vai se quebrando sem perceber, porque nós vamos vivendo na superficialidade. Às vezes tem até uma certa constância, mas não tem intensidade. É fraco, porque nós estamos distraídos demais, ocupados demais. Marta estava diante de Jesus, e o que ela estava fazendo era uma coisa boa. Ela estava preparando a comida para Jesus e os discípulos, ela estava servindo o mestre, mas naquele momento ela não entendeu, faltou discernimento, que aquele momento era o tempo de buscar, de sentar aos pés de Jesus, porque uma coisa só importava. Marta, só uma coisa importa, não vai ser tirado da Maria. Nossa vida está enraizada nele. Às vezes nós trabalhamos mais, sabe por quê? Porque confiamos pouco. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas. Que outras coisas eram? O que comer, o que beber, o que vestir. Não eram das coisas que a gente necessita, não são coisas importantes? Às vezes nós estamos sobrecarregados, desgastados, cansados demais, e aí não temos tempo para o Senhor, quando na verdade devemos estar buscando mais o Senhor, e você veria o Senhor trabalhar por você. Ele trabalharia por você porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele sustenta aqueles que nele confiam. Ele fala que aqueles que esperam no Senhor vão quase se curar, correm, não se cansam, andam e não se fatigam. Busque ao Senhor. Essas coisas da nossa vida são importantes, são, mas elas têm o seu lugar. Cuidado com as distrações, relacionamentos, amizades, tudo, lazer, tudo tem o seu lugar. Trabalho, ministério, conquistas, tudo tem o seu lugar. Mas buscar ao Senhor deve ser uma prioridade na minha vida, na sua vida. Buscar ao Senhor deve ser o maior ânsia e desejo pelo qual nós devemos nos esforçar de maneira constante e intensa. A distância de Jesus nos deixa suscetíveis às distrações e tentações. Quanto mais longe de Jesus estamos, mais nos distraímos. E quanto mais nos distraímos, mais longe de Jesus ficamos. É um ciclo vicioso. Eu estou longe de Jesus, então eu me distraio com as coisas. E quanto mais eu me distraio com as coisas, mais longe de Jesus eu fico. O que eu faço então, pastor? Para agora. E de forma intencional, decida hoje quebrar o ciclo. E mudar a direção. Se você está indo na direção onde as distrações estão te afastando, é tempo de nós fazer o seguinte: parar. Não é esperar um impulso emocional, mas é com entendimento. Se você acredita que buscar a Deus é a coisa mais importante que você pode fazer, então não espere um impulso emocional, comece a buscar. Aproveite todas as oportunidades. Se é na casa de recuperação, você pode ir, vai na casa de recuperação. É um tempo de comunhão, de estudo da palavra entre os irmãos, vai no estudo da palavra. É no culto, vai no culto. É o tempo da minha casa, vai na sua casa de intimidade. Todas as oportunidades que você tiver para se aprofundar, para crescer e manter o olhar no alto. Paulo entendeu isso. Olha, eu prossigo na minha jornada olhando diretamente para o alto, que é Jesus. E por causa disso eu considero todas as outras coisas como nada. Como nada. Há um relacionamento pessoal e profundo que Jesus quer ter comigo e com você, que sem o qual nós nunca seremos completos e plenos. Mas cuidado com as distrações que são perigosas.
sejam distrações causadas pelos pecados em nossa vida, ou distrações causadas por coisas que têm o seu lugar, que são bênçãos às vezes do Senhor, mas que têm atrapalhado, que têm tomado lugar que não é deles. Confie em Deus o suficiente para deixar. Confie que Ele proverá o suficiente. Esses momentos são aqueles momentos que nós precisamos decidir. Decidir. Com nossa mente e com o nosso coração. O que queremos fazer. Você já sabe qual é a melhor escolha. Eu já sei qual é a melhor escolha. Então, e agora, pastor? Agora eu preciso fazer todos os dias. Para nós encerrarmos, refletirmos e praticarmos. Quais são as maiores distrações que hoje estão atrapalhando seu relacionamento mais profundo com Jesus? Você consegue identificar? O que está treinando você, ocupando você, ao ponto de que você não consiga ter um tempo de qualidade com Jesus? Segundo, não basta buscar a Deus, devemos buscá-lo com entendimento, prioridade, vontade, constância e intensidade. Existe uma maneira certa de buscar a Deus. E ao olharmos para o salmista, nós conseguimos perceber isso em tantos outros versículos, que nos ajudam a compreender de que maneira ele quer ser buscado por nós. E por último, de maneira consciente e intencional, estabeleça na sua semana um tempo maior a sós com Deus, de oração, de leitura bíblica. Estabeleça isso como um objetivo para você, porque você sabe que isso é bom, é saúde, e é isso que Deus quer de você. E para estar junto com seus irmãos adorando e cultuando ao Senhor. À medida que nós nos dispomos a buscar a Deus, o nosso amor por Ele também vai crescer. Quanto mais eu busco a Deus, mais vou desejar buscar. Ele vai começar a entrar dentro de você, começar a mover dentro de você. Ele vai começar a impulsionar você cada vez mais. Estou de pé no seu lugar, vamos orar. Minha vida e sua vida será sempre cheia de ocupações. Sempre cheia. Sempre, todos os dias, muitas coisas vão pedir pela sua atenção, pela minha atenção. É assim ou não é? Tem muitas demandas, muitas preocupações. Jesus, antes de encarar as multidões, antes de cumprir a missão, antes de ir lá para andar e cumprir lá, digamos, o trabalho dele, cumprir as funções dele, Jesus passava um tempo a sós com Deus, Pai. Ele estava ensinando, porque ali ele se renovava, ele se fortalecia, ele buscava direção, ele se capacitava, e aí depois ele seguia. Hoje a gente vai seguindo e depois chama ele, se ele estiver no meio do caminho, a gente grita, esquece, no final, não tem problema não, eu falo com ele de novo, e assim vai. E um relacionamento. Deus tem muito mais para você. Muito mais para mim e para você. Ele está dizendo, se você buscar, você vai encontrar. Elimine as distrações. Procure situações, momentos em que vão amplificar o seu desejo e o seu anseio pela presença de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra nos encontre hoje, que ela nos ilumine, abrindo o nosso entendimento, para então decidirmos e realizarmos aquilo que precisamos fazer. Priorizar o Senhor, priorizar busca pelo Senhor. Que as nossas distrações na vida, Pai, que as distrações dessa vida, que o pecado não venha nos enredar. Antes possamos buscar o Senhor com constância e intensidade, porque essa é a melhor coisa que podemos fazer, e é certo que enquanto buscamos o Senhor age em nosso favor. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais o conhecemos, mais recebemos do
Senhor. Quantas coisas serão resolvidas quando nós realmente buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a buscar, e prosseguir em buscar, e conhecer cada vez mais o Senhor. E à medida que buscamos, que o nosso amor pelo Senhor cresça, que o nosso desejo pela Sua presença cresça, até que nada mais importe. Essa é a nossa oração nesta noite. Esse é o nosso clamor. Se você tem buscado mais outras coisas, se você tem se distraído, peça perdão ao Senhor nesta noite. Confesse o seu pecado ao Senhor, se arrepende. Coloca isso diante do altar do Senhor nesta noite e se reconcilia com Ele. E busque ao Senhor com mais intensidade, com mais constância, e receba tudo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus nos abençoe. Aqueles que nos visitam, sejam sempre bem-vindos. A Shalom está feliz com a presença dos nossos irmãos e irmãs. A casa do Senhor é um lugar que os filhos se reúnem com alegria para cultuar e celebrar. Deus abençoe vocês. Deus também nos abençoe. E que essa palavra possa ecoar no meu coração e no seu coração, completando a obra que já começou em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Mais algum recado? Exatamente. Glória a Deus. Equipe de apoio é uma bênção. Essa semana, terça-feira, às 20 horas, irmãs, estudo, nossa escola de mulheres online. E sexta-feira, nosso encontro, nosso estudo bíblico com os homens. Tem sido uma bênção para quem tem participado. Eu quero encorajar você a participar também. Lembrando, sábado, mais uma vez, às 19 horas, encontro das mulheres. Pais, ajudem suas esposas cuidando dos seus filhos para que elas possam desfrutar desse tempo de crescimento, de bênção na vida delas, em nome de Jesus. E domingo, às 18 horas, nós vamos fechar a nossa série de pregações. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo mais conosco para nós esse tempo, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todos aqueles que aguardam ansiosamente pela volta de Jesus. E todos juntos comigo? Amém! Abençoe a vida do seu irmão. Cumprimente ele, dá palavra de bênção sobre a vida dele. Estamos despedidos em nome de Jesus.